Eu estava em uma sessão de terapia, rodeada por 4 paredes que geralmente ofereciam conforto. Mas hoje, uma memória intensa da minha infância brotou como uma erva daninha, implacável e persistente. A terapeuta, com seu olhar gentil e atento, me encorajava a ir mais fundo, mas eu hesitava, as vozes antigas ecoando na minha mente. "Você nunca é suficiente", dizia a minha mãe, suas palavras mais cortantes que qualquer lâmina, ressoando em meu peito como um ritornelo. Implacável. Lembrei-me de uma tarde em particular, quando minha irmã Isabela trouxera notas brilhantes da escola e os olhos da minha mãe brilhavam de orgulho. Eu, por outro lado, tinha falhado mais uma vez. Uma frustração sem fim tomou conta de mim, enquanto minha mãe olhava para mim com um misto de desdém e desapontamento, como se eu fosse uma sombra, uma presença que não deveria estar ali. "Por que não te esforças mais, Juliana?" Os olhos da minha mãe se desviaram rapidamente para mim, como se eu fosse um erro a ser corrigido, e não uma filha a ser amada. A sensação de estar invisível naquela casa ficou como uma tatuagem em minha alma. Agora, à beira da minha jornada como psicóloga, eu sentia esse passado me apertar, como uma mão firme na minha garganta. O desconforto era palpável, um retorno a um ciclo de insegurança e inadequação. Estar ali, naquela sala, me fazia questionar se alguma vez eu poderia realmente superar aquelas feridas. O que era, senão um eco da minha história? A pergunta que ressoava dentro de mim era: como posso ser livre das vozes que me dizem que eu não sou suficiente? À medida que explorava essa questão, percebi que a crítica ainda emanava como um perfume doce e azedo de lembranças. Eu buscava aprovação em todos os lugares, menos dentro de mim mesma. Essa busca frenética apenas me afastava do meu verdadeiro eu. Observando essas velhas feridas, um novo entendimento se formou como um vislumbre de luz em um dia nublado. Cada crítica que absorvi não era apenas uma reflexão da minha falha, mas também da fragilidade das pessoas ao meu redor. O que eu sempre considerei como minhas limitações começaram a aparecer como ecos distorcidos das vozes de minha família. Compreendi que, para ressignificar o que fui, precisaria olhar para o que me magoou. Era hora de visitar essa criança ferida em mim, a menina que esperava amor e aceitação, mas que só recebia críticas. Nesse processo de descoberta, um misto de tristeza e ternura me envolveu. Como poderia ter passado tantas décadas sem me dar conta de que nela havia uma parte de mim que precisava ser ouvida e cuidada? Isso era apenas a ponta do iceberg. E nesse momento, ali no sofá acolhedor daquele consultório, compreendi que o primeiro passo para a cura começava com o reconhecimento da dor que sempre carreguei. Esse reconhecimento não significava me prender a ela, mas sim um convite para olhar de frente, dar nome aos monstros da minha infância. E pela primeira vez, iniciar a tão necessária conversa interna que eu sempre evitei. A cura não seria simples, mas era hora de me permitir sentir as vozes do passado. E quem sabe, reescrever a história da garota que ainda vive em mim. Enquanto respirava profundamente na sala de terapia, deixei que as memórias da infância emergissem como fantasmas em um campo de névoa. Situações específicas começaram a se desenhar na minha mente, imagens vívidas que eu pensava ter esquecido. Recordei-me de um dia em que voltei da escola, os lábios secos de ansiedade. Minhas notas eram melhores que as do semestre anterior, mas ainda assim, não eram perfeitas. O peso da expectativa pesava sobre meus ombros como uma manta pesada em um dia de calor. Ao entrar em casa, encontrei minha mãe na cozinha, sua expressão uma mistura de concentração e descontentamento. Quando mostrei minhas notas, vi seu olhar se iluminar por um instante, mas rapidamente se apagou. Só um B? Você acha que isso é suficiente? A voz cortante dela ainda ressoava em meus ouvidos, como um eco distante que nunca deixava de vibrar. Eu não percebia na época, mas ali, em seu discurso crítico, plantou-se a raiz da minha crença de que nunca seria suficiente. Uma raiz profunda, sustentada por cada crítica e cada comparação com minha irmã, a perfeita. Na memória, observei meu reflexo nas lágrimas que brotavam dos olhos da menininha que eu costumava ser. Eu ansiava por reconhecimento e acolhimento, mas o que recebia era uma constante listagem de falhas. Minhas lembranças se tornaram um filme repetitivo, onde eu me via sendo ignorada em prol de elogios reservados a Isabela, que sempre parecia se destacar nas atividades.
Você viu como a Isabela se saiu bem na dança? Por que você não pode ser mais como ela? A pergunta da minha mãe se ainda repetia em minha mente, um mantra que dançava em torno da minha consciência. A comparação constante acentuava a percepção de que amor e aceitação eram privilégios reservados aos que se destacavam. Meu coração se apertou ao perceber o ciclo infindável de busca pela aprovação que eu me sentia obrigada a reproduzir a cada dia. Eu sempre achei que a crítica e as expectativas de minha mãe vinham de um lugar de amor, uma maneira de me incentivar a ser melhor. Contudo, em cada crítica, havia uma sombra que se arrastava, me mostrando que eu deveria ser perfeita para ser amada. Com o tempo, essas interações se transformaram em crenças limitantes que cresceram em meu interior como ervas daninhas. Eu não sou o suficiente. Era o motor que movia minha vida, me empurrando cada vez mais para a espiral da autocrítica. Naquelas memórias, consegui ver com clareza não apenas a dor, mas a vulnerabilidade da dinâmica familiar. Meu pai, centrado em seu trabalho e emocionalmente ausente, não tinha ideia do impacto que suas palavras, ou a falta delas, tinham sobre mim. Ele era um espectador, em nossa casa, sempre mais preocupado em alcançar os objetivos profissionais do que em se conectar com suas filhas. O silêncio dele, somado às críticas de minha mãe, criava um ambiente pesado, onde eu me via lutando constantemente contra as ondas de insegurança. Aquela menininha desejava apenas um abraço. Você é suficiente do jeito que é. Mas o faço por ele nunca aconteceu. As décadas seguintes foram uma metáfora. Correr sem saber porquê, sem ter a certeza de quem eu era, perdida entre as sombras criadas por aqueles que amava. A cada nova comparação, eu me afundava um pouco mais na solidão. Quando meus olhos se voltaram para o passado, percebi como a criança que eu era tinha se tornado um reflexo trágico do que estava por vir. O ciclo precisava ser quebrado, mas como? A criança interior ferida que habitava em mim se tornava mais evidente a cada revelação que eu fazia, clamando por acolhimento e reconhecimento. Enquanto partilhava essas memórias com a terapeuta, uma onda de emoção tomou conta de mim, e eu chorava. Não apenas pela dor que havia guardado por tantos anos, mas sim pela compaixão que começou a florescer dentro de mim, por aquela garotinha invisível. Ela merecia ser ouvida. Ela merecia ser vista. Com cada respiro, percebia que, embora aquele passado me tivesse ferido, ele também me oferecia a oportunidade de cura. Para acolher essa parte de mim que havia sido negligenciada, eu precisava me tornar sua defensora agora, reconhecendo suas fragilidades e abraçando sua busca por amor. Essas reflexões não eram apenas sobre o que havia acontecido, mas como eu poderia reescrever o significado dessas lembranças à luz do que estou aprendendo sobre mim mesma. Aquela criança ainda vive em mim, e é o momento de dar a ela o amor e a validação que sempre desejou. Agora, ao empreender esse novo caminho de autoconhecimento, percebo que a primeira coisa que preciso fazer é reconhecer as raízes da dor. Elas precisam ser vistas para que eu possa realmente me curar. Com as emoções à flor da pele, deixei a sessão de terapia com um misto de alívio e confusão. Eu estava diante de novas compreensões, mas ao mesmo tempo, sentia-me desorientada em um território inexplorado. Era como se eu estivesse à beira de uma floresta densa, cheia de sombras. Era necessário um guia, uma luz que me mostrasse o caminho através daquela neblina. E foi nesse cenário que um novo elemento começou a aparecer. Em uma das minhas visitas a uma livraria local, algo capturou minha atenção. Era um livro com a capa simples, mas poderosa. O Eu e a Sombra, de Carl Jung. As palavras pareciam flutuar na capa, como se estivessem chamando por mim. Enquanto folheava as páginas, a ideia da sombra ressoou dentro de mim como um eco que veio de algum lugar profundo e esquecido. Jung falava sobre a importância de abraçar todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que muitas vezes tentamos esconder. Isso era exatamente o que eu precisava. Um mapa que me ajudasse a navegar por minha própria paisagem interna. Naquela mesma noite fui para casa e mergulhei na leitura. As palavras de Jung se desenrolavam como uma tapeçaria complexa que começava a explicar muito do que eu havia experimentado. A maneira como ele descrevia a sombra, todas as partes de nós que rejeitamos e ocultamos, era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Não só as memórias dolorosas eram parte da minha sombra, mas também qualidades que eu admirava nos outros, mas que via como ausentes em mim.
A sombra não é apenas uma coleção de nossos medos e fraquezas, ele escrevia, mas também abriga potenciais que ainda não descobrimos. A ideia de que minha sombra poderia oferecer algo além da dor era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. O que eu poderia encontrar lá? Ao mesmo tempo, sentia uma ansiedade crescendo dentro de mim, mas também uma esperança tênue. Talvez eu pudesse finalmente compreender as vozes críticas que ecoavam internamente, não como inimigos, mas como guias. À medida que aprendia mais sobre a criança interior, percebi que havia uma conexão profunda entre essa parte de mim e minha sombra. O burburinho constante nas minhas mentes de que eu não era o suficiente tinha raízes nas feridas dessa criança que fui. Era a vez de explorar essas interseções, de olhar para as partes de mim que eu tinha aprendido a temer. Coloquei o livro ao lado da minha cama e, a cada noite, mergulhei em suas páginas. As ideias de Jung se tornavam minha âncora. Comecei a manter um diário, uma prática que se tornou um ritual sagrado. Nas páginas, eu escrevia sobre minhas inseguranças e frustrações, mas também sobre os momentos de alegria e conquistas que muitas vezes deixava passar despercebidos. E ao escrever, comecei a entender que cada uma daquelas vozes críticas era apenas uma parte de mim que clamava por atenção, reconhecimento e amor. Num desses momentos de reflexão profunda, compreendi que havia projetado minha sombra em pessoas e situações ao longo da vida, sobretudo em minhas relações mais próximas. Quando alguém me criticava, uma reação defensiva surgia, como se estivesse lidando com um inimigo. Mas, na verdade, essa figura crítica era uma extensão de mim mesma. Como poderia ser diferente quando, com frequência, eu mesma me criticava duramente? Se eu não me aceitar como sou, como posso esperar que os outros façam isso? Essa pergunta perfurou o meu coração, e pela primeira vez, percebi que a mudança começava de dentro. Deixei de ver as críticas como a única verdade e passei a encará-las como desafios e convites para o autoconhecimento. A cada página que escrevia, sentia que estava começando a transformar aquilo que antes era dor em potência. A cada pequeno passo que dava em direção à minha sombra, sentia uma onda de empoderamento tomando forma. Essa jornada de autodescobrimento, iluminada pelos ensinamentos de Jung, era um convite para abraçar quem eu realmente era, e não apenas as versões que outros esperavam de mim. Assim, percebi que tudo o que queríamos, amor, aceitação, autenticidade, era algo que precisávamos primeiro encontrar dentro de nós mesmos. Com Jung como meu guia, eu estava pronta para dar o próximo passo, e essa jornada se desenhava não como um fardo, mas como um caminho de libertação. Eu já não queria mais ser prisioneira das vozes do passado. Era hora de reassumir o controle da minha própria narrativa. A sombra não mais me amedrontava. Ela era meu guia para uma nova luz. A vontade de me liberar das amarras do passado se tornou um chamado dentro de mim, um impulso quase físico que me empurrava para a prática da autoanálise. A cada dia me dedicava mais a entender minha própria psique, a desenterrar as raízes da dor que haviam sido enterradas por tanto tempo. Com o conhecimento que havia adquirido a partir das leituras de Jung, sabia que a verdadeira liberdade só poderia ser encontrada quando eu enfrentasse minhas sombras, olhasse para meus complexos e permitisse que a luz da consciência iluminasse as cavernas escuras da minha mente. A primeira técnica que experimentei foi a meditação, que se tornou uma ferramenta essencial em minha jornada. Eu me sentava em um canto do meu quarto, com os olhos fechados, focando na respiração. No início, era uma batalha contra a turbulência que habitava minha mente. Lembrei-me de como eu costumava desviar pensamentos dolorosos ou me perder em um mar de preocupações. Mas com a prática, consegui me tornar uma observadora de meus pensamentos, entendendo que eles não me definiam e que podiam ser examinados sem julgamento. Numa dessas meditações, uma imagem começou a emergir de minha mente. A figura da menina invisível que eu tanto carregava. A pequena Juliana, não mais do que 10 anos, sentada em um canto da sala, com os braços envoltos em torno de seus joelhos, lutando para não ser notada. A realidade desta garota pequena, que se sentia invisível, estava clamando por atenção. Uma correntada de compaixão me invadiu e chorei. Permiti que as lágrimas escorressem, um reconhecimento doloroso da solidão que havia sentido. As vozes críticas que antes habitavam meu ser começaram a se dissipar. Eu estava me preparando para dar um passo adiante. Durante nossos encontros,
minha terapeuta me apresentou um conceito essencial: os complexos. Aprendi que esses seriam agrupamentos de memórias e emoções que se formavam ao meu redor, moldados pelas experiências da infância, e que, clara e profundamente, ainda governavam meu comportamento. Enquanto refletia sobre isso, comecei a identificar e nomear alguns complexos que estavam me aprisionando. O complexo do crítico, por exemplo, era um dos mais potentes. Ele surgia sempre que havia uma dificuldade em dirigir minha vida ou tomar decisões. Fazia um eco instantâneo de vozes do passado que me seguiam, dizendo que eu não era capaz, que eu não deveria tentar. Essa voz me impedia de vivenciar a espontaneidade necessária para viver plenamente. Ao reconhecer essa energia como um complexo e não como a verdade absoluta, comecei a tomar notas mais minuciosas no meu diário. Uma manhã, escrevi sobre uma experiência particularmente dolorosa. Estava em uma reunião da faculdade e me vi paralisada, incapaz de levantar a voz para compartilhar minhas ideias. O sentimento de inibição e autojulgamento tomou conta de mim. E, mais uma vez, ouvi a voz daquela criança interna chamando por ajuda. Comecei a rascunhar algumas perguntas. O que impediria a Juliana de falar? E como posso dar a ela uma voz agora? Respondi a mim mesma. Ela precisa de proteção. Ela precisa saber que é segura e amada. Entendi que era meu papel promover essa proteção, agora que eu finalmente reconhecia sua existência. A cada novo insight, percebi o quanto a jornada de autoconhecimento não era uma linha reta, mas uma espiral. Naquela espiral estava eu, emaranhada com uma nova compreensão sobre como os mandatos e expectativas familiares haviam moldado não apenas a minha visão sobre mim mesma, mas também minha relação com os outros. A sombra não era mais uma figura a temer, mas uma aliada a ser abraçada. Conforme ia dissecando e reconhecendo os complexos, sentia o peso deles começando a se dissipar. As conversas que tinha com a criança interior eram ricas e transformadoras. Ao criar um espaço seguro e acolhedor para ela, comecei a ver mudanças reais nas minhas interações sociais. Quando, por exemplo, um colega criticava meu trabalho, a voz do crítico parecia menos proeminente. Em vez de me encolher e me calar, eu conseguia expressar meu ponto de vista e sentir que isso era parte do meu crescimento. Certa tarde, enquanto estava no parque, permitindo-me apenas ser, deparei-me com outra epifania. Observava, perdida em meus pensamentos, a energia vibrante das crianças brincando ao redor. O riso delas trouxe à tona memórias de alegria que eu quase esquecera. Jogos, risadas e uma liberdade que eu não havia experimentado na vida adulta. Algumas crianças corriam sem se preocupar com as opiniões dos adultos, navegando suas emoções com facilidade e leveza. Era essa mesmo a liberdade que eu buscava. Nesse momento, compreendi que era essencial integrar a alegria e a espontaneidade da criança em mim, a mulher, que eu estava me tornando. A escuridão e a luz não eram opostas, mas partes complementares da minha experiência e identidade. Ao incorporar essa nova linguagem interna, reconhecendo e respeitando essas veredas emocional e mental, fui capaz de dar passos mais firmes na vida, mudando meu foco de lutar contra a dor para acolhê-la como uma parte integrante da minha jornada. E em meio a toda essa transformação, senti que finalmente poderia olhar para a figura refletida no espelho, sem o peso da crítica. Era hora de me desvincular de antigas alegações de que eu não era suficiente e reconhecer que eu sou multifacetada, que a linha entre a sombra e a luz não é apenas um espaço de dor, mas um território de crescimento e liberdade. A busca pela autenticação da minha própria voz estava começando a dar frutos, e eu estava apenas começando a compreender o poder que isso tinha sobre minha vida. O dia em que decidi integrar todas as partes de mim mesma foi um divisor de águas. Estava sentada à mesa de um café, um espaço acolhedor com aromas incríveis de café fresco e doces. Uma tarde ensolarada e aconchegante, e eu tinha que abrir meu coração para as mudanças que emergiam em mim. O tempo que passei explorando minha sombra e conversando com minha criança interior não foi apenas um exercício terapêutico. Foi o começo de uma nova vida, uma vida onde eu poderia ser autêntica e verdadeira comigo mesma. Quando olho para trás, percebo que muitas vezes tomei decisões que não refletiam quem eu realmente era. As expectativas da minha família, principalmente as de minha mãe, foram como uma malha apertada, que me restringia e sufocava a expressão do meu verdadeiro eu.
Lembrei de várias ocasiões em que aceitei convites para eventos ou atividades apenas porque era isso que se esperava de mim, e não porque realmente desejava participar. As experiências se tornavam cada vez mais vazias, e eu me via atormentada por uma sensação de estar incompleta, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Naquela tarde, com um lápis na mão e um caderno à minha frente, escrevi várias questões abertas que refletiam minhas dúvidas e anseios. O que eu realmente quero? Quais são as partes de mim que quero explorar mais? Como posso me permitir ser autêntica em todas as áreas da minha vida? À medida que escrevia, as respostas começaram a fluir naturalmente. Apostava que essa era a primeira vez que eu realmente me escutava de forma honesta. Decidi que não precisaria mais da validação da minha mãe, dos padrões que ela estabeleceu, e nem da comparação insensata com minha irmã. Construí um espaço pessoal onde pudesse refletir sobre minha identidade, sem sentir o peso das expectativas alheias. A cada descoberta, eu sentia um novo vigor e paixão pela vida inundando meu corpo. Percebi que não só estava disposta a me ver de maneira diferente, mas também a me abraçar como sou. A verdadeira virada ocorreu numa conversa que tive com uma colega de trabalho, Camila, que passou a ser uma amiga próxima. Durante um desabafo, compartilhei com ela o que havia aprendido sobre mim mesma. Eu estava tão ansiosa para contar a ela sobre as descobertas que eu não percebi que, ao compartilhá-las, estava, na verdade, acolhendo e celebrando minha autenticidade. Camila, eu tenho explorado partes de mim que nunca tinha dado atenção. Sabe quando você acha que não é suficiente? Eu percebo agora que sou muito mais do que isso. Sou rica em experiências e emoções. Ela sorriu, seus olhos brilhantes refletindo um entendimento profundo. Juliana é absolutamente incrível. Eu sempre admirei sua capacidade de se importar com os outros, mas é crucial que você também se importe consigo mesma. Você tem tanto a oferecer. Esse reconhecimento era um passo crucial em minha jornada de individuação. Ouvir um reflexo positivo do que eu estava me esforçando para aceitar em mim mesma foi fundamental para solidificar as novas percepções que estavam formando. Naquela noite, enquanto revisava minhas notas e reflexões do dia, uma ideia poderosa começou a emergir. Eu estava pronta para olhar em frente e confrontar os mandatos familiares que me aprisionavam. Compreendi que precisava definir meus próprios limites, não apenas com minha mãe, mas em todas as áreas de minha vida. Isso me liberaria da repetição incessante que me mantinha presa ao passado. Eu precisava fazer isso para me sentir autêntica e digna de amor, independentemente da aprovação dos outros. Decidi que era hora de falar com minha mãe. Parecia um passo assustador, mas a urgência de expressar minha verdade superava o medo. Queria que ela soubesse que suas palavras me afetavam, mas não poderiam mais definir quem eu sou. Era chegada a hora de reivindicar meu espaço e minha voz. Quando enfrentei essa conversa, esperava uma luta, mas em vez disso, encontrei uma nova paz. Com o coração acelerado, fui até a casa, dela em uma tarde de domingo. O ar estava cheio do aroma familiar do bolo que ela assava, uma ode a um lar que eu sempre conheci. Assim que entrei, sentei à mesa e, com uma mistura de nervosismo e determinação, comecei a falar. Mãe, precisamos conversar. Algo que venho carregando dentro de mim há muito tempo é a sensação de que suas críticas me afetaram profundamente. Eu não sou a pessoa que você deseja que eu seja, e tudo bem. Estou aprendendo a me aceitar. Observei a expressão em seu rosto. Surpresa, confusão e, em seguida, uma pequena vulnerabilidade. O silêncio pairou entre nós, mas era um silêncio diferente. Um que carregava a promessa de um diálogo aberto. Sem gritos nem defesas, começamos a discutir nossas diferentes perspectivas. Expliquei como as críticas a afetaram e como mudei minha abordagem para o que seria o meu papel na família. Eu não estava buscando aprovação, mas compreensão. Enquanto conversávamos, percebi que minha mãe também começava a refletir. Uma necessidade de proteção e controle que ela própria sentira na infância foi me sendo revelada de forma lenta e bela. Era uma revelação compartilhada que começou a desatar os nós que nos mantinham presos. Ao final da conversa, havia uma nova luz nos olhos dela, uma aceitação que estava se formando. Nesse momento de conexão genuína, percebi que a dor e o amor podem coexistir. O reconhecimento mútuo das nossas fraquezas gerou um espaço onde era possível uma nova forma de relacionamento.
Ao me libertar da necessidade de aprovação, também dei à minha mãe a oportunidade de se libertar de suas próprias limitações. Depois desse dia, tudo pareceu se encaixar. Comecei a criar um novo espaço em minha vida, um habitáculo de verdade, onde pudesse ser eu mesma sem medo. A cada nova experiência, a cada nova conexão, sentia que estava florescendo em minha autenticidade. As feridas não desapareciam, mas tornaram-se parte de uma história mais bonita. A sombra, que antes me aterrorizava, agora se tornava uma aliada luminosa. Agora, ao caminhar pela vida com mais confiança, percebo que não apenas integrei as partes de mim mesma que antes estavam em conflito, mas também convidei as vozes do passado a se tornarem mentoras em vez de prisioneiras. Esse novo capítulo estava repleto de uma autenticidade que até então fora alienada, mas agora brilhava intensamente, pronta para ser vivida plenamente. Após o diálogo sincero com minha mãe, notei que havia criado uma nova e poderosa sensação de liberdade dentro de mim. A transformação não era apenas interna. Agora precisava ser manifestada no mundo exterior através de ações concretas que refletissem meu novo entendimento de mim mesma. A partir daquele momento, eu me comprometi a viver a autenticidade que vinha cultivando. Uma das primeiras mudanças que decidi fazer foi em relação ao meu trabalho. Como psicóloga em formação, frequentemente lidava com situações que exigiam coragem emocional. Esse novo entendimento sobre mim mesma me levou a provocar mudanças reais nas dinâmicas. Tive uma conversa honesta com o meu supervisor, onde compartilhei meu progresso pessoal e a importância que daria a uma abordagem mais genuína em minha prática. Estou aprendendo a valorizar a autenticidade e a conexão verdadeira com meus pacientes, disse a ele. Isso incluirá ser mais aberta sobre minhas próprias experiências e vulnerabilidades para fortalecer nossa relação terapêutica. Nesse compartilhamento, não apenas expus minha visão, mas também deixei claro que a empatia e a conexão partilhada são essenciais na psicologia. Para minha surpresa, fui acolhida com entusiasmo. Meu supervisor elogiou a disposição de trazer um elemento tão humano para as sessões. As energias dentro da sala de terapia começaram a mudar, e eu me sentia ainda mais conectada aos meus pacientes. Quando aceitei meu papel de praticante autêntica, o impacto se estendeu além das paredes do consultório. As interações se tornaram mais significativas e profundas. Uma paciente que encontrava dificuldade em se abrir começou a compartilhar partes de sua vida que antes mantinha escondidas. Ela mencionou estar inspirada pela minha disposição em ser vulnerável e corajosa. Essa troca foi um momento decisivo que solidificou minha crença de que a autêntica conexão é transformadora. Não apenas para mim, mas também para aqueles que espero ajudar. As mudanças não pararam por aí. Neste novo espaço que criei em minha vida, também percebi que precisava de limites mais claros nas minhas relações. Durante uma conversa com minha irmã, que sempre tentava me convencer a me encaixar nas molduras que ela imaginava, eu finalmente tomei coragem para dizer: Isabela, eu te amo, mas preciso que você entenda que sou diferente de você. Minhas escolhas e meu caminho são únicos, e são válidos da minha maneira. O olhar dela expressou surpresa, mas também um raro entendimento. Foi como se naquele momento ela começasse a ver a Juliana que estava emergindo, e não apenas a imagem da irmã insuficientemente boa. Essa conversa não foi fácil, mas o poder de ser verdadeira criou uma nova dinâmica entre nós. Enquanto nossos diálogos progrediam, começamos a encontrar um equilíbrio no respeito às individualidades. Um aspecto importante dessa jornada de transformação foi estabelecer limites com minha mãe também. Após nossa conversa profunda, percebi que precisaria reafirmar o que era saudável para mim. Nas semanas seguintes, instintivamente me via em situações que desafiavam essa nova dinâmica. E quando eu sentia um antigo padrão de crítica surgindo, dizia assertivamente: Mãe, eu aprecio sua opinião, mas maiores críticas não vão mudar quem eu sou e também não me ajudarão. Eu gostaria que pudéssemos apenas apreciar o que me faz única. Esses confrontos, embora desafiadores, tornaram-se um exercício de prática da liberdade. A cada dia, à medida que falava com clareza, percebia que a segurança emocional que buscara dentro de mim finalmente começava a se refletir nas rendições externas. A luz da sinceridade em minhas interações amplificava um novo espaço de aceitação, tanto para mim quanto para aqueles ao meu redor. Em busca de expandir essa prática de liberdade, também voltei meu olhar para o autocuidado.
Compreendi que cuidar de mim mesma não era um ato egoísta, mas uma parte essencial da jornada de autenticidade. Decidi dedicar um tempo a cada semana para atividades que me nutriram, como yoga, caminhadas ao ar livre e momentos de silêncio para introspecção. Comecei a observar o que realmente me energizava e fazia meu coração vibrar. Foi numa dessas caminhadas ao longo de um campo florido que percebi o quão longe tinha chegado. Enquanto os pássaros cantavam e a brisa leve tocava meu rosto, pude ver com clareza não apenas minha jornada, mas também as cores e nuances que agora faziam parte da minha vida. O mundo à minha volta não havia mudado, mas minha forma de olhar para ele se transformou nas intenções de acolhimento e gratidão. Era uma celebração da liberdade emocional que eu buscava e que finalmente começava a se materializar em cada aspecto da minha vida. Com a nova coragem que desenvolvi, comecei a participar de grupos de apoio e discussões sobre autoconhecimento. Cada encontro se tornou uma oportunidade de aprender e compartilhar experiências. Poder atingir um grupo diverso e ouvir tantas histórias variadas ampliou ainda mais minha compreensão do que significa ser humano. Meus vínculos se fortaleceram, e essa nova rede de suporte me proporcionou energia e ânimo. Lá, encontrei um lugar para oferecer vulnerabilidade e ao mesmo tempo poder ouvir. Pude perceber que a luta entre a luz e a sombra é parte da experiência coletiva da vida. Cada um carrega suas próprias jornadas de descontentamento e descoberta, e a troca de história se tornou um livro aberto para entendimento mútuo e evolução. Finalmente, ao olhar para tudo isso, vi que estava florescendo. Eu não era mais uma versão reduzida de mim mesma. Essa prática da liberdade me permitiu afirmar que eu sou um ser multidimensional, com sombras e luzes que coexistem em um equilíbrio delicado. A aceitação de quem eu sou não é um ponto final, mas uma jornada em andamento. Uma jornada que apenas começava a se desdobrar. E assim, caminhei e continuei a florescer de dentro para fora, uma transformação autêntica e poderosa, cada vez mais conectada à rede de experiências humanas e ao próprio pulso da vida. A prática da liberdade estava em andamento, e eu estava pronta para a próxima etapa da minha jornada. Agora não mais como uma sombra, mas como uma luz que brilha intensamente. À medida que refletia sobre a mulher que me tornei, uma onda de gratidão invadia meu coração. Cada passo dado na minha jornada de autoconhecimento me levou a tecer uma nova identidade, não só como a Juliana que enfrentou suas sombras, mas como a mulher que agora acolhe suas complexidades e imperfeições. Essa transformação não seria apenas uma conquista pessoal, mas um legado que estava pronta para compartilhar com o mundo. Com o desejo de levar essa nova perspectiva adiante, decidi organizar um workshop sobre aceitação e autocompaixão. Era um passo ousado, mas sabia que o que havia aprendido poderia beneficiar muitos. Após horas, planejando e definindo o que gostaria de compartilhar, a ansiedade se misturou à excitação. Queria que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas em suas lutas, assim como eu não estava. O dia do evento finalmente chegou. Assim que entrei na sala, adentrei um espaço repleto de rostos ansiosos, todos em busca de algo mais. Um propósito, talvez. O ambiente estava decorado de maneira acolhedora, com flores e citações sobre amor próprio, que refletiam minha intenção de criar um lugar seguro. Ao ver as pessoas se acomodando, a respiração ficou mais curta, mas logo fui tomada pela determinação de compartilhar minha jornada. No início do workshop, comecei a contar sobre minha experiência, as feridas que carreguei durante anos e como aprendi a me reerguer ao integrar minha sombra. A cada palavra, observava o olhar atento do público e percebia que muitos já enfrentaram batalhas semelhantes. Quando mencionei a importância da vulnerabilidade, uma mulher no fundo da sala começou a chorar. Não hesitei em convidá-la a compartilhar. Essa troca de sentimentos foi mágica. Outras vozes se seguiram, desabafos repletos de dor e esperança. Juntos, começamos a formar um espaço de cura. À medida que compartilhávamos nossas histórias, percebi que a luta entre luz e sombra é uma experiência humana universal. O que antes era visto como fraqueza, agora se transformava em força coletiva. Um dos meus maiores aprendizados foi que ser vulnerável permite que os outros se sintam seguros para se abrir também. Aquela sala, que inicialmente parecia apenas um espaço físico,
logo pulsatou com energia e apoio mútuo. No final do workshop, funcionou como um círculo de cura. Rostos que anteriormente estavam marcados pela tristeza, agora brilhavam com alívio e renovação. Com lágrimas nos olhos, cada um ali sentia que suas histórias eram válidas e que havia um lugar para elas. Eu não estava apenas compartilhando minha jornada, estava ajudando outros a encontrarem suas próprias vozes. Essa experiência se tornou um marco, não só na minha vida, mas naquelas vidas que tocaram. Ao sair do evento, uma sensação de realização me invadiu. Percebi que o que havia aprendido não se tratava apenas de mim, mas de como poderíamos transformar nossas dores em amor e apoio. Sabia, naquele momento, que minha vulnerabilidade poderia inspirar e guiar outros em suas jornadas. As feridas do passado agora representavam um legado de força e resiliência. Agora, ao olhar para a vida que me cerca e para os laços que construí, entendo que a dor não é um estigma a ser escondido, mas um capítulo importante da nossa história. Acredito firmemente que cada experiência vivida, por mais difícil que seja, forma a base sobre a qual podemos construir algo ainda mais bonito. Ao aprender a abraçar minha sombra, eu também assumi a responsabilidade de ser uma luz que brilha para os outros. Consciente do impacto que minha jornada poderia ter na vida de quem me cerca, reafirmei meu compromisso de continuar explorando o que significa ser verdadeiramente autêntica. A prática da liberdade e do amor próprio está, assim, em constante movimento. Com cada nova experiência, eu floresço mais uma vez, não apenas como psicóloga, mas também como uma mulher que não teme abraçar sua totalidade. E assim, minha jornada continua, repleta de aprendizado e crescimento. Estou determinada a ser uma força positiva, a brilhar intensamente, mostrando que a vulnerabilidade e a força podem coexistir. Cada passo à frente é um convite àqueles que me cercam. Uma mão estendida para que também floram em sua própria jornada de autenticidade. Em cada nova história, em cada novo aprendizado, deixo minhas marcas, cultivando um legado de amor e aceitação.